Meus amigos, Irã e Venezuela 2-2 foi um dos jogos mais agradáveis do dia, ontem, dia 15 de segunda-feira. Um jogo que, cara, metade dos brasileiros não tava dando nada. Esse é fato, né? Por ser o Irã e por ser Nova Zelândia. É um time que tradicionalmente na Copa do Mundo não tem, né? Muita história, não tem liga forte, não tem jogadores, né? Mundiais. Mas, cara, quem acompanha um pouquinho do futebol europeu sabia que poderia haver algo do atacante do Irã, o Taremi, né, que já jogou no Porto, jogou na Inter de Milão, e do atacante da Nova Zelândia, o Chris Wood, que joga no Nottingham Forest. Então, cara, o que eu esperava? Inclusive eu falei em grupos de WhatsApp de amigos. Eu esperava um jogo com bastante gol e empate, cara. Porque pela forma que os dois jogam, né? Eu acredito também pela forma que os dois times jogam. Não acredito que eles iam ficar um esperando o outro, não faz nenhum sentido isso. E outra, esse grupo, que é o grupo G, quem quer almejar o terceiro lugar aqui no grupo G, ó, deixa eu voltar aqui, ó, grupo G, que tá Bélgica e Egito, tinha que pelo menos arrancar uma vitória ontem, Nova Zelândia e o Irã. Porque arrancando uma vitória ontem, qualquer um dos dois, e conseguindo pegar um empate no Egito, na Bélgica, ele conseguiria o corte de 4 pontos e talvez lutar pelo terceiro, os 8 melhores terceiros lugares para passar no 16 avos, né, que é a próxima fase. Eles empataram, né, cara? Foi complicado. O corte de terceiro lugar desse grupo pode ficar um pouco mais complicado entre eles. Então, um desses dois times vai ter que arrancar uma vitória contra o Egito ou contra a Bélgica, né? A gente tá vendo que não tem bobo nessa Copa do Mundo, nunca teve. É capaz de alguém beliscar ponto contra a Bélgica e contra o Egito. E outro, o Egito precisa ganhar de algum desses dois e a Bélgica também. Então é um grupo que vai ficar muito embolado, mano. Sobre o jogo ontem, rapaziada. O que me chamou a atenção, cara? A forma tática que o Irã joga. O Irã joga basicamente posse de bola e muito ofensivo. Ó. Se vocês verem aqui a linha, o mapa de calor do Irã, pelo menos no primeiro tempo, pegava a posse da bola e atacava rápido, colocando na área o Taremi e o. Qual que é o nome do outro? O Manganglu, tá? Então os dois atacantes, eles faziam facão assim dentro da área, eles não ficavam dentro da área. Eles trabalhavam a bola com os dois meias abertos, os laterais davam apoio. Quer ver, ó? Inclusive esse Hasenheim teve nota alta aqui no SofaScore, ó. Os dois laterais davam apoio, então eles faziam quase que um funil, né? É um funil? É. Quase que um funil com os dois volantes fazendo um apoio, uma pirâmide, né, de ataque. E deu perigo para Nova Zelândia, esse é fato. Tá? Se o Irã tivesse um pouquinho mais de qualidade, talvez, né, poderia ter feito mais gols. Já a Nova Zelândia, cara, eles tiveram uma estratégia muito interessante. A Nova Zelândia jogou no 4-2-3-1, né, sem a bola. E qual que era a parada da Nova Zelândia aqui, ó? Se vocês verem o mapa de calor dos três meias, que é esse quadro, esses quatro jogadores de ataque, né? Os três meias e o centroavante Chris Wood, né? Que é o mais famoso. Então, qual que era a parada aqui da Nova Zelândia no primeiro tempo? Era segurar, né, o ataque em funil, em triângulo do Irã, reter a posse da bola e transicionar rápido por cima, né? Não por passe. Ou pelas laterais, né? Eles transicionavam rápido. A função do Chris Wood era se posicionar entre os dois zagueiros. Eu vou voltar aqui, ó. Entre esses dois zagueiros, ó, Nemat e Khalizadeh. Ele se posicionava entre os dois zagueiros e atrás dos dois volantes que estavam dando apoio pro ataque, né? Então a gente está construindo uma situação de contra-ataque da Nova Zelândia. Ele posicionava no chutão ou no lançamento, clareava a bola. Cara, me chamou muita atenção o domínio do Chris Wood, cara. Ele clareava, tá, a bola, matava a bola praticamente e distribuía para os três meias que vinham no apoio, né? Tanto o Elijah Just, que fez os dois gols, o Singit e o McCourt, tá? Então era um ataque rápido, mano. Nova Zelândia era ataque rápido
sempre usando o Chris Wood como pivô, mano. E o Chris Wood não é ruim de bola, tá, galera? Ele só é grandão, mas ele não é ruim de bola. Então, se a gente ver aqui, ó, um posicionamento médio dos jogadores do Irã, tá? A defesa e os 4, né, jogadores de ataque, igual eu falei, como se fosse uma pirâmide, um funil, ó, tá vendo? Os 2 laterais, os 2 atacantes, seguido dos meias, fechando. E o posicionamento médio da Nova Zelândia, que é os zagueiros, bola lançada para o Chris Wood, que era o primeiro homem, ele clareava a jogada para os meias que passavam. Geralmente estava dentro da área, né? Essa chance de gol, tanto que a Nova Zelândia abriu o placar. Então, cara, deixa eu ver se eu mostro algo mais. Ó. Cara, as finalizações. Então você vê, ó, o Irã teve uma maior concentração de jogo, né, na esquerda, certo? E a Nova Zelândia, maior concentração também na esquerda. E nas duas pontas, né? Porque o Chris Wood abria para quem vinha no apoio. E, cara, foi um jogaço, cara. Na moral, mesmo. Foi um 2-2 assim, honesto. Fim de dia de Copa do Mundo. Quem conseguiu assistiu um puta jogo, tá? E hoje nós temos 4 jogos, entre aspas, né? Porque o último jogo é 1 da manhã, então já conta com uma manhã. Mas pra gente é 4 jogos. Ninguém vai dormir pra acordar 1 da manhã, né? Pra assistir jogo. Então é isso, meus amigos. O que eu espero do Irã e da Nova Zelândia, cara, aqui nesse grupo. Mano, esse grupo tá muito equilibrado. Bélgica, ele sim é o melhor time do grupo. Bélgica, sim, tem melhores peças. Bélgica, sim, tem mais condições, né, de pegar esse primeiro lugar. O Egito tem Marmouche e Zico e Salah, tá? Então tem peças, né? Mas eu acredito que o Egito vai tropeçar para um desses dois. Não digo que vai perder, mas talvez o empate. Ou para Nova Zelândia, ou o futebol da Nova Zelândia, né? De reatividade usando o Chris Wood de ponta. Ou para o ataque em pirâmide barra funil do Irã. Então acho que vai acontecer uma tragédia aí nesses 2 jogos aí. A Bélgica, eu acredito que ela ganha da Nova Zelândia. E talvez passe um pouquinho de sufoco contra o Irã, porque a Bélgica é um time que ataca, né, cara? E times que atacam, que tem posse, geralmente deixam as costas, né? E o contra-ataque rápido do Irã é interessante, né? Esse tipo de posicionamento do adversário. Ah, outro detalhe. Um jogador que me chamou muita atenção do Irã foi quem entrou no segundo tempo, camisa 10, que entrou pela ponta esquerda. Mehed Gaed, né? Joga no Al Nassr de Dubai, né? Existe um outro Al Nassr. Cara, jogador honesto, habilidoso, rápido, é baixinho, 1,66 m, boa posse de bola, tá? Ó, tá dizendo aqui, ó, pontos fortes, armador, cobrança direta de falta, pontos fracos, controle de bola, não achei. Cara, é um jogador a se observar, não é novo, né? Infelizmente, não, deve estar cortado aí pra vocês aí. Ele joga ele tem 27 anos, né? Então ele já é um jogador, entre aspas, tá no auge dele, né? Tá aqui, ó, Mehed Gaed. Outro jogador que me chamou a atenção foi esse aqui, ó, Mohamed Morebi. Bom meia também pela direita. Esses 2 aqui me chamaram muita atenção. Tá, da Nova Zelândia, né? O Chris Wood é chovendo molhado. O Elijah Justin, né, o ator dos 2 gols. Joga no futebol da Nova Zelândia mesmo. Chamou muita atenção também. E deixa eu ver se... o banco não... O banco não foi normal. Então é isso, meus amigos. Forte abraço, até os próximos vídeos sobre a Copa.